Família está no ar em mais uma segunda-feira para começar a semana com muita alegria. E mais alegria ainda, senhoras e senhores, porque hoje eu recebo ele, que há tempos não aparecia por aqui, mas hoje deu ar da graça, Lucas Nascimento. Quanta honra! Muito boa tarde para você, Suzane. Boa tarde para você de casa. Senti firmeza, hein? Senti firmeza? Tá valendo a pena a academia. Segundo legal, hein? Vamos falar da academia, né? Tá forte. Tem que valer a pena alguma coisa, né? Só mensalidade não, né? Né? Fazer igual uns e outros que pagam e nunca vai. Eu não queria falar nada, começou um desafio. Ai, vou na academia, primeiro dia, ok. Você sabe que eu tive um Eu problema vi 3 de saúde. postagens só. E já fazem... Foram 4 postagens. 4. Mas, Ela enfim. fala. Gente, eu tô com uma hérnia umbilical, né? Tá pagando ainda? Não. Enquanto eu não fizer essa cirurgiazinha, eu não posso pegar peso. Pronto, tá explicado. Mas seja bem-vindo ao Entre Família. Realmente importa, né? Vamos ao que Mas eu importa. tenho esperança que você ainda volte. Por favor, Tenho esperança não ainda. desista de mim. Não vou desistir. Mande você também mensagem incentivando aqui, porque se eu falar não adianta. Você de casa, quem sabe, dá um jeito aqui. É o seguinte, gente, hoje esse Lucas começou pegando o meu pé, mas tá certo. Errado ele não tá, né? Se eu divulguei isso no Instagram, merecia realmente uma cobrança aqui ao vivo. Cobrar. É, pois é, vai ter que esperar um pouco aí esse momento fitness. Mas é o seguinte, gente, hoje vamos falar sobre fadiga de responsabilidade. E eu achei muito legal, assim, esse termo, né? Inclusive a sugestão de pauta da nossa produtora Yasmin. Achei tão legal, porque assim, Lucas, a gente sempre tem a questão da responsabilidade como uma primícia muito essencial. Ao menos a maioria das pessoas, né? Agora é o seguinte, fadiga de responsabilidade... Tá ali sempre envolvido e nessa questão, principalmente com as redes sociais, estou no celular direto, vou para casa, o trabalho não acaba, continuo. Se eu não faço alguma coisa, se eu não trabalho num horário meio vago, eu fico naquela, caramba, eu achei que eu poderia fazer alguma coisa, se eu não faço, eu acabo me cobrando, enfim. Parece que a cobrança não acaba, tô em casa um tempinho vago, poxa, vou descansar. Mas se eu pegar o celular aqui rapidinho, se eu entrar nas redes sociais, será que eu tô conseguindo realmente descansar a mente? Ou aquilo tá me preenchendo e descansar que é bom? Nada. Então a gente quer saber de você aí de casa, né? Você sente essa fadiga de disponibilidade, né? Eu falei aqui responsabilidade ou disponibilidade, estar disponível o tempo todo para as atividades, para as pessoas, enfim. Comenta aqui com a gente como que você lida com essa situação. Nosso telefone já está aberto, 12983150249, ou então aponta a câmera para esse quê? Por QR Code. QR Code, porque ele sabe falar inglês. E aí você vai direto falar com a nossa produção. A pergunta então é, você se sente fadigado de estar disponível o tempo todo com essa demanda tecnológica que a gente vive? Responde aí que a gente quer a sua interação aqui. A gente vai pro intervalo e volta já já. Estamos de volta com o Entre Família. Muito bom saber que está juntinho aqui com a gente. Programaço hoje, fadiga da disponibilidade. Suza, a gente já conversou um pouquinho, muito bom estar por aqui, mas eu queria já, para a gente iniciar esse papo, saber um pouquinho, apresentar a nossa convidada de hoje, nossa especialista, a Vilma Botassin, que já é de casa, já participou outras vezes. É a minha primeira vez com você aqui, muito prazer estar contigo por aqui. Prazer, Lucas. Muito bom conhecer você. Prazer, igualmente. Você é bem animado. Ele É bem animado. É Cobra academia. mesmo, vai pra academia. Vou cobrar. Aí, tá vendo? A Vilma também tá cobrando. Eu vou todo dia. Tamo junto. Sério, Vilma? Todos que os tudo! dias. Todo dia, 6 da manhã, 6h30. Saio de casa, 15 para 7 tô na academia. É das Ai, minhas, tá gente, vendo? sabe aquele emoji? Ainda faz hidro, Sabe aquele emoji assim, ó? E agora? Ainda faz hidro? Faz hidro, faz musculação, faz combo, faz um monte de coisa. E Gente, agora, hein? é a segunda-feira da humilhação, eu vou descer aqui, ó. Começamos cedo. A gente estava falando um pouquinho sobre a questão da fadiga, a gente acabou falando alguns exemplos, contando um pouquinho mais sobre a nossa realidade. Mas o que vem realmente ser a fadiga da responsabilidade? A fadiga da responsabilidade, disponibilidade. Disponibilidade, perdão. Na verdade, é um esgotamento. Sim. Então, é um esgotamento que a pessoa vai adquirindo ao longo do tempo por conta de muita coisa que ela coloca. Na verdade, do ponto de vista dela, é prioridade. Uhum. Só que aquilo vai dando esgotamento, uma falta de energia. Quando ela percebe, ela fala assim, não sei porque eu estou muito cansada, não sei o que está acontecendo. Mas aí, um excesso de atividades em que ela não faz uma pausa para poder, eu diria assim, respirar. Não é? Então, aí depois vem as consequências diante daquilo. Porque todo mundo precisa dormir, precisa respirar, precisa fazer as coisas, uma atividade física. Tudo isso a pessoa precisa fazer. Mas chega um momento que ela não tem mais esse norte de que realmente ela precisa. Então, ela começa a entrar, eu diria assim, uma estafa.
uma estafa mental que ela não percebe. Quando ela vê, ela já tá, a vida dela já virou um caos e não sabe, eu vou tomar alguma vitamina, vou tomar algum energético, vou tomar isso, vou tomar aquilo. Mas aí ela não faz uma leitura do que realmente está acontecendo na vida dela, entendeu? Pode. Não, até tem uma questão que eu já me peguei pensando. A gente fala para casa, tô em casa tranquilo, fico nas redes sociais aqui para tentar conectar. Mas é tanta informação. Será que realmente quando eu parto ali para uma rede social, algo mais tranquilo, aquilo também não me acaba me enchendo de informação e fica realmente ao contrário? Ao invés de eu descansar, eu tô só realmente alimentando ainda mais informação e relaxar que é bom. Olha, nada? Você foi no ponto-chave. Na verdade, estar com o celular e na rede social, que você não consegue mais ler um texto, certo? Se passou segundos, você já cansou. O que acontece? Você está colocando para funcionar a sua memória visual. Então, acaba dando um cansaço mental daquele, eu diria assim, na visão. E aquilo vai para o seu cérebro, no lobo occipital, e aí o que vai dar? Vai dar aquele esgotamento, aquele cansaço. Mas só que assim, você pensa que você está se distraindo, preenchendo o seu tempo e descansando. Só que você acaba sobrecarregando a sua mente por conta que não há um descanso, porque você está forçando e está vendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, parece, eu diria assim, parece um mar revolto, o tempo todo vendo imagem, e se você pergunta, depois que a pessoa ficou 1 hora no celular, você pergunta, o que foi que você viu? Milhões de coisas. Milhões de coisas, mas você não tem nada específico, nada concreto. Exato. É uma informação atrás de outra informação, você não se aprofunda numa só, né? Isso, a não ser que você fale assim, eu vou pesquisar sobre isso, mas você não faz essa leitura. Aí você vai olhar no Reels, você vai olhar no Instagram, você vai olhar no Face, você vai fazer 1000 coisas, você pensa que você descansou, só que você parece que no final, nossa, mas parece que eu estou mais cansado do que quando não estava com o celular, não é? Mas se tornou um vício. E aí dá um prazer estar ali com o celular. Você já viu na rua, no metrô, as pessoas estão sempre conectadas no celular. Sim. Mas assim, em vez dela estar, estou tendo a minha hora de lazer, ela está sobrecarregando o seu cérebro, não é? Porque o cérebro precisa desse respirar. Eu acredito que isso faz bem para a pessoa, não é? Ao invés de ficar o tempo todo ali conectando. Não é? Mas está difícil hoje em dia. Muito, Vilma. Inclusive, a pauta, ela vem nesse sentido, né? De hoje, essa disponibilidade ser tanta que a gente não consegue, principalmente com o advento do WhatsApp, isso se tornou muito mais intenso, porque ele serve não só para as nossas relações pessoais, mas para o trabalho também. E aí, essa dificuldade da gente se sentir meio que obrigado realmente a estar conectado, porque outras pessoas demandam de respostas da gente, né? Minha pergunta era mais ou menos no sentido da que o Lucas fez, e eu vou fazer um adendo. O que seria esse descansar, então? Vamos pensar assim que eu tenho 1 hora de almoço, consigo almoçar em meia hora. Naquela outra meia hora seria essa hora, né, Lucas? Que a gente pega o celular para viajar nas redes sociais. O descansar, quando você diz, é realmente tipo não fazer nada, simplesmente ficar talvez contemplando uma paisagem, né, natureza, alguma coisa assim. O que é esse descanso? Esse descanso seria mesmo observar a natureza, passear um pouco, tentar respirar, conversar com um amigo, com uma amiga, entende? Falar, agora é hora do almoço, vamos bater um papo, vamos conversar um pouquinho, entendeu? Deixar um pouquinho o celular de lado, porque isso também acaba prejudicando você. Eu creio que você precisa disso, porque com o avanço da tecnologia, as pessoas ficaram, eu diria assim, elas ficaram assim menos interagindo com as outras, não é? Então, fica mais simples. Por exemplo, você vai num restaurante, aí você vê pai e filho, cada um com o celular na mão, mãe, tudo. E aí você não vê uma interação. Eu sempre observo isso. Você não vê uma interação, não é? Então, hoje, a luta das mães é não dar o celular para as crianças, não é? Durante esse período, de até 4 anos, né? Mas isso está sendo impossível. Mas eu vejo que muitas mães estão lutando e não estão dando o celular para os filhos, para os pequenininhos, né? Mas, por quê? Porque ele precisa interagir, ele precisa conhecer o mundo, ele precisa conhecer as coisas. Então, seria assim, uma psicoeducação, até para nós que somos adultos, para ter, assim, eu diria assim, um refrigério. Acho que a palavra certa seria essa, um refrigério. Bem, estou na hora do almoço.
almocei. Ah, então agora eu vou conversar com o Lucas. Lucas, como é que tem sido o seu dia? Você está indo para academia, Lucas? Não. Então, Lucas, você está fazendo musculação? Quando você está pegando... Então, assim, ter essa dinâmica, essa conversa gostosa que vocês têm, que a gente tem com o colega, com o amigo, com o marido, com os filhos. E, assim, tentar descansar um pouco do celular. Eu creio que não vai afetar a sua vida laboral, isso não vai afetar. Então, as pessoas acham, se eu não responder agora, vai afetar a minha vida laboral. Ah, entendi. Você entendeu? E a gente até conheceu uma personagem, mais ou menos isso daí, que realmente tinha a vida muito agitada por conta disso. Ela está com a gente, vai participar. É a Cleide Oliveira, ela é empreendedora do ramo da estética. Ela falou pra gente que é o seguinte, ela sempre estava ali tendo que trabalhar e sempre chegando mensagem, acabou o horário de trabalho às vezes fora, mas chega em casa, cliente mandando mensagem, tentando agendar. Cleide, muito obrigado por estar com a gente aqui, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu queria que você for comentar se era realmente isso, ia para casa, a mensagem chegava, como que era a sua vida antes? Porque depois eu sei que você deu um jeito, hoje tem um mecanismo que a informação, as solicitações, no caso ali, estética, vai para o WhatsApp, tem um mecanismo, mas que você não é tão afetada quanto a isso. Mas antes dessa paz, acredito que agora esteja, né? Como que era antes? Conta pra gente. Boa tarde. Olá, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado pelo privilégio de estar aqui participando com vocês. Realmente, esse ramo de estética, somos que menos foram afetados durante a pandemia. Então, assim, essa crescente está muito grande. E eu já exerço essa profissão, que é designer de sobrancelhas, há quase 20 anos. Então, assim, por muito tempo da minha vida, eu ficava sobrecarregada e já cheguei a tomar antidepressivo por excesso de função, excesso de carga de trabalho, porque sai do trabalho, traz esse trabalho para casa, no final de semana está produzindo conteúdo com essa questão de redes sociais. Ainda ficou um pouco mais complicado, né? Porque a gente ainda tem que produzir conteúdo para as redes sociais e tá ativo ali o tempo todo, então ficou bem complicado. Hoje, assim, eu falo que depois de muito bater a cabeça e de muito excesso, eu consegui colocar um atendimento automatizado no meu espaço. Eu também tenho a minha filha que me ajuda muito, assim, com as questões de responder mensagens, mas muito tempo eu fiquei sobrecarregada com isso. Confesso que é muito complicado. Eu imagino agora tá um alívio, mas eu imagino também quanto você falou que tinha cuidado das redes sociais, tudo, as mensagens chegavam fora do seu horário de trabalho, isso afetava no relacionamento com a família, às vezes um tempo que você poderia dedicar com eles, fazendo alguma atividade que não fosse relacionada a trabalho, isso acaba afetando também? Com certeza. Eu ficava muito tempo até me sentindo culpada, porque final de semana eu estava nas redes sociais e respondendo mensagem sábado, domingo, assim, algum tempo da minha vida. Hoje, graças a Deus, consegui organizar essa questão de gestão de tempo e consegui colocar essas mensagens automatizadas, consegui colocar um sistema de robô que está respondendo, assim, 70% das mensagens de atendimento também, a gente tem agendamento online. Então, assim, eu falo que a tecnologia ela veio para nos ajudar com isso. Então, assim, você sabendo colocar isso a seu favor, é muito bom. Cleide, sensacional, 70%, hein? Esse mecanismo aí tá muito bom, parabéns. E eu queria saber como que você faz agora com essa gestão de tempo, que você falou sobre a produção de conteúdo para a internet e que demanda muito tempo mesmo, né? Tanto é que é uma profissão, né? Produtor de conteúdo para a internet, porque é o tempo todo, porque tem os algoritmos e aquela coisa toda. Você já otimizou a questão do atendimento com esse sistema automatizado no WhatsApp, mas e com a produção de conteúdo para a internet, como que você fez para incluir o seu trabalho, mais esse conteúdo e mais a sua vida? Tá. Eu confesso que hoje em dia eu ainda fico meio presa com o Instagram e Facebook, porque o atendimento diretamente com o cliente eu consegui já otimizar. Mas eu já estou caminhando para uma qualidade de vida nesse sentido, porque agora eu dedico um dia na semana para eu produzir os conteúdos e fazer uma programação para eu estar nesses conteúdos para a internet. E aí eu consigo evitar de estar trazendo trabalho para casa. É claro que, assim, muitas das vezes é impossível. A gente ainda não estou conseguindo 100%
mas eu creio que eu estou caminhando rumo a isso. Mas já tá ótimo, Cleide. Essa é a nossa vida, né? De sempre caminhar para o progresso, porque a vida ela é uma montanha russa, né? Daqui mais para frente outras coisas surgem e a gente vai administrando. Que legal falar com você aqui no Entre Família, ver a sua colaboração aqui com a gente e ver esse seu desenvolvimento. E eu achei legal essa sua ideia, né? Ela tira um dia, né, Lucas? Produz todo o conteúdo da semana, programa e tá ativa lá, tá ativa no WhatsApp, mas de uma forma agora, né, mais... você deliberou, né, algumas coisas, sua filha te ajuda. Obrigada pela sua entrevista aqui no Entre Família e sucesso aí nos próximos passos na gestão de tempo, que não é fácil. Ah, que pena, travou agora no finalzinho, mas ela deve estar ouvindo a gente. Então, Cleide, um beijão, obrigada pela sua entrevista aqui no Entre Família. Sentiu aí, Lucas? Senti demais, você viu? Gestão de tempo. É isto. Então, apareceu nas redes sociais ali, você depois pode ir lá seguir ela, @Cleidinha, tá aí com 2 L's, tá bom? Corre lá, seguir, ver um pouquinho do trabalho dela. Cleide, obrigado por estar com a gente, viu? Mas gostei da ideia dela. Muito legal. Eu queria até perguntar para a Vilma aqui, Lucas, uma coisa que eu estava pensando e se tem a ver ou não. Eu sei que já entra numa outra pauta, mas só para a gente clarear a mente aqui. A gente fala muito sobre burnout, inclusive no Entre Família a gente já falou sobre esse assunto, e a gente entende que ele acontece por conta de um esgotamento. Hoje a gente está falando sobre essa, por enquanto, né, aqui na pauta, uma fadiga ali de disponibilidade. Essa fadiga, se eu não cuidar, uma hora vai entrar nessa síndrome do burnout? Sim, ela vai entrar na síndrome do burnout, porque, na verdade, é relacionado à vida profissional, que nem no caso específico dela. Aí ela estava falando, de repente ela falou assim, mas eu já estava até tomando alguma coisa, não foi? Que ela falou por conta do esgotamento. Sim. Então, tem a ver com essa questão da síndrome de burnout, né? E que, na verdade, a pessoa começa primeiro com essa fadiga, um grau de ansiedade muito alto, essa irritabilidade e essa vontade de produzir para ter um meio. Para ter um meio, o dinheiro, né? Para poder pagar as contas, para fazer as coisas e para ter praticamente assim ser conhecido. E aí o que pode acontecer? Pode, no caso, vamos tirar o caso dela, específico dela, em que diante disso a pessoa tem um esgotamento, ela tinha uma estafa e de repente virou algo maior, em que pode gerar uma ansiedade generalizada, pode posteriormente virar uma depressão, porque o cérebro não aguenta. Não é? Porque o cérebro precisa descansar. Então, geralmente, a síndrome de burnout ocorre numa vida laboral. O excesso de trabalho, que nem no caso agora específico que nós vivenciamos da pandemia. As pessoas não tinham horário para fazer as coisas. Então, ficava uma coisa só. Eu atendi vários pacientes com esse problema. Uau. Até descobrir que realmente tinha a síndrome de burnout. Por quê? Porque o esgotamento era tão grande, então era 12, 13, 14 horas de trabalho, porque estava dentro de casa, não precisava pegar condução, não precisava pegar nada. Então, principalmente pessoas de um nível muito alto de padrão de trabalho, né? Um CEO, por exemplo. E o que acontece? Esse esgotamento acaba trazendo um desgaste mental. De dopamina, serotonina, endorfina, de todas as substâncias que te dá prazer. Por quê? Por conta do estresse, você quer sempre produzir mais, o que ocorre? Você libera muito cortisol, que na verdade que é o hormônio do estresse, que deveria estar no equilíbrio, que nem no caso dela. Ela já estava caminhando por uma estafa, não é? Até que, parou, não é? Porque ela não estava mais suportando, aquilo estava desgastando um físico e mental. Então, ela precisava encontrar mecanismo para ter o bem-estar. Aí, o que ela traz? Eu descobri um método. Durante uma vez por semana, eu vou alimentar as redes sociais. Eu pedi para minha filha me ajudar. Então, ela encontrou estratégias para que ela pudesse render no trabalho e ter um bem-estar. Ela foi muito assertiva, não é? Não, mas porque ela faz design de cenário. Não, é uma profissão muito legal, que todas as mulheres querem ficar bonita, né? Linda, maravilhosa. E aí, assim, o que acontece? E hoje em dia é algo que, essa questão visual é muito importante para as pessoas. Então, ela fez um bom trabalho, ela encontrou as estratégias e foi muito bom para ela. Sim. A gente está falando aqui sobre essa fadiga, esse cansaço de disponibilidade, mas tem uma pessoa, Lucas, que não se cansa, não se fadiga e está sempre disponível na hora que a gente bem quiser.
O Lucas tá me olhando com a cara assim, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Te contarei, Quem é? Lucas, aqui na TV, vou falar aqui para a câmera 1, pedir a ajuda do nosso assistente de produção, Matheus, que entrega em minhas mãos. Sobre essa pessoa que eu estou falando, eu vou buscar. Te ajuda aqui, amigo, muito obrigada. Você, como sempre, sensacional. Olha só o que eu tenho aqui nas minhas mãos. Deus me ouve? Nós estamos com esse material novíssimo em folha, recém-chegado aqui, que fala sobre a oração. Essa é a pessoa que sempre está disponível para nós, sempre que precisarmos, né? Pela onipotência, onipresença e todo o poder que ele tem e não se cansa. Esse estudo bíblico, ele foi focado especificamente na oração. Eu sei que são algumas questões que a gente tem, né, com a oração e que talvez você ou já orou tanto por uma questão, não foi atendida e se questiona por quê. Você que quer muito, né, que algo se resolva e não sabe talvez como orar, o que fazer, como elaborar, né, essa oração. E outras questões mais. Esse estudo foi feito pelo pastor Leidivan e ele colocou em 8 capítulos, né, o que a Bíblia fala sobre a oração. Qual é o papel de Deus? Qual é o nosso papel nesse processo? Será que tem quantidade de vezes que eu preciso orar para cada tipo de problema? Mas se Deus já me conhece e Ele sabe o que eu estou passando, afinal de contas Ele conhece os nossos pensamentos, por que então devo orar, né? Se Ele já sabe, qual é o papel da oração na nossa vida? E eu já posso te adiantar uma coisa, né? Muito mais o benefício é para nós do que para Deus, que já é autossuficiente. Então, tá aqui algumas questões que você pode ter respondida na sua casa sobre a oração. Eu imagino que você que está acompanhando aqui o Entre Família já entende que a oração é super importante, mas eu recomendo você a ter esse guia de estudos para que você reflita mais profundamente nesse processo da oração. E como que você faz para ter esse guia de estudos na sua casa? Totalmente de graça, vale a pena sempre ressaltar. É de graça para você, não significa que não custe, tem um valor sim, né? Esse valor já foi pago pelo Anjos da Esperança. O Anjo da Esperança já pagou para você, então para você é gratuitamente aí na sua casa. Você pode fazer de 2 formas, ligar ou mandar o WhatsApp, o que você preferir, fica a seu critério. Se você preferir ligar, esse é o telefone 12 21 27 31 21. Você liga agora e nossa equipe vai falar com você, tá? Se você preferir o WhatsApp, é esse outro número, o DDD também é o mesmo, é o 12 982 44 4449. Você escreve: oi, quero receber o guia de estudos Deus me ouve. Você vai receber um link. Nesse link você clica, fica tranquilo, porque vai ser encaminhado para o nosso site. Lá você preenche os dados e tudo que eles pedirem para essa revista chegar na sua casa, totalmente de graça, e aí só vai levar o tempo do correio. Tá bom? Então, se você tinha dúvida sobre oração, agora não vai ter mais, porque esse material vai te ajudar e muito. Combinado? Então tá bom, eu espero o seu contato. O Entre Família vai para o intervalo. Na volta tem uma dinâmica super especial aqui, falando sobre fadiga de disponibilidade. Não perde não, a gente volta já. Estamos de volta com o Entre Família, pessoal, o temaço de hoje, viu? A gente estava até conversando com a Vil um pouquinho antes, estava perguntando para ela sobre essa questão de, às vezes, as redes sociais, a gente está ali sempre olhando, absorvendo sempre muita coisa. A gente vai procurar um descanso, só que a gente sai mais cansado ainda. A gente absorve muito e acaba, às vezes, não relaxando. E às vezes a gente tem muita coisa na cabeça, quer conversar, mas não tem com quem conversar. A gente acaba se sentindo um pouquinho mal, guardando muita coisa, quer contar para alguém, mas às vezes não confia ou fica sem jeito, levar preocupação para outra pessoa. E se a gente guarda isso faz mal. Isso faz mal. A gente várias vezes já discutiu sobre isso daqui, o quão é importante poder compartilhar. Se você se vê, às vezes, num caso como esse, gostaria de compartilhar, está um pouco deprimido, está um pouco mal, não sei com quem eu conversar, com quem eu posso levar essa informação, nós temos os atendentes da Esperança. Eles sempre estão disponíveis, claro, para poder receber a sua mensagem. Você quer conversar um pouquinho, contar alguma coisa, pedir algum aconselhamento, enfim, sempre estão disponíveis para poder te atender. Você realmente pode confiar. Eu recentemente entrevistei uma pessoa que às vezes precisou, estava um pouquinho mal, precisou de atendimento e fez uma grande diferença. Ela contou para mim, muito em breve vocês vão saber um pouquinho mais dessa história, mas para você entender um pouquinho mais sobre todo esse trabalho, a gente tem um VT que vai ilustrar e muito bem. Pode rodar o VT. Você precisa conversar com alguém? Saiba que existe uma equipe da Novo Tempo à disposição para te ouvir, te acolher e conversar com você. Você pode salvar nosso contato e
mandar mensagem Entre Família no nosso WhatsApp. O número é o 12 98244 4555 ou acessar o link novotempo.com/entrefamilia e também vai te levar para o nosso WhatsApp. Você não está sozinho. Conte conosco. Já sabe, né? Pode contar com a gente. Sim, você não está sozinho. Eu vou até reforçar aqui o número, olha só. A gente tem aqui o 12 98244 4555 ou então você pode entrar no novotempo.com/entrefamilia. Você não está sozinho, tá certo? Pessoal, agora a gente tem uma super dinâmica para continuar falando um pouquinho mais sobre o nosso tema de hoje. Quem está por lá é a Suzane, é contigo. Valeu, Lucas. Eu tô aqui nesse cantinho especial com a nossa neuropsicóloga para tentar entender quais são os principais sinais de cansaço extremo. Sempre que falo sobre um tema, eu fico tentando fazer minha checklist mental para ver o quanto eu tô ou não naquela situação, né? Se você, assim como eu, gosta de fazer essas reflexões e essa autoanálise, eu te convido a prestar bastante atenção nesse momento aqui do programa para você tentar identificar ou não aí na sua casa, tá bom? Vilma, tá preparada? Eu estou, vamos lá. Nós estamos aqui com esse cenário todo, é o cenário de uma casa e nós temos algumas ilustrações aqui, né, de pessoas vivendo o seu cotidiano e a gente vai tentar descobrir quais são esses principais sinais. Eu vou começar a tirar aqui e a revelar o primeiro. Aqui a gente tem um homenzinho sentado na mesa, a gente vê ele com a mão na boca, como quem não quer comer. Deixa eu ver aqui. Pararam, pararam. Olha, falta de apetite. A falta de apetite é um sinal de que o cansaço está tão extremo que o corpo não consegue processar a fome. Como é que funciona isso neuropsicologicamente falando? Então, nesse caso, a pessoa está tão esgotada que ela, assim, ela não tem aquela... Porque a comida dá prazer, né? Dá prazer? Então, a gente fica Nossa, muito feliz quando tem aquele prato lindo, maravilhoso, aqueles legumes maravilhosos, não é? E as massas também. As massas, aquela macarronada, assim, cheia de queijo, tudo, Sim. não é? E aí, assim, vamos conversar com a Teru depois, né? Sobre a alimentação. Né? Gente, então, vamos vídeo lá. de saúde vem coladinho no Entre Família, não é à toa, entendeu? É pra Teru já ensinar o certo, que às Com vezes aqui não fica certeza. claro. Olha, se você estiver com falta de apetite, procura lá no programa da Teru que você vai encontrar. Então, assim, a falta de apetite é um sinal. A pessoa perde a vontade de comer porque ela está sem energia. E se ela está sem energia, ela não vai ter prazer na comida. Então, muitas vezes, o que vai acontecer? O corpo vai pedir para repousar, para dormir. Só que ela também não vai ter sono, porque o esgotamento está muito. Por quê? A dopamina, a serotonina, a endorfina, a ocitocina, todos os hormônios do bem-estar, da felicidade, estão em baixa. Por quê? Porque ela está com esgotamento cerebral. Agora, uma pessoa que, por exemplo, mas aí tem uma faca de dois gumes, eu diria. Existe a falta de apetite e existe também a apetite compulsiva. Ah, verdade. Para dar prazer. Então, a gente percebe que o esgotamento mental, ele está em dois polos. Extremos. Extremos. Ou a falta, não quero comer nada, quero ficar sem comer, porque isso não está me fazendo bem, eu estou esgotada, e aí o que acontece? E tem também aquela pessoa que, por conta desse esgotamento mental, por conta da fadiga, da disponibilidade, ela começa a querer comer mais para dar alegria, porque ela vai liberar o hormônio do bem-estar. Então, a gente precisa estar de olho, não é só a falta de apetite. Porque a pessoa pode pensar assim, eu não estou com falta de apetite, eu estou comendo mais, então eu não estou com esgotamento. Mas muitas vezes ela está com esgotamento e por isso que ela está comendo muito. Pela compulsão. Pela compulsão alimentar. A falta de apetite eu já observei em pessoas próximas, assim, quando acontece de estar bastante estafado, como você falou, vem uma tristeza, né, um desinteresse até pela vida, no sentido de, ai, meu Deus, mais um dia, eu tenho tanta coisa para fazer, e aí nisso vai inibindo até o próprio prazer de comer, que é, sei lá, né, acho que primordial para todo mundo. E a irritabilidade também, né? A irritabilidade, ela não bebe água. Eu já atendi pacientes com esse problema, que não tem vontade de comer de jeito nenhum, não tem vontade nem de beber água, não tem motivação, entendeu? E isso é neuroquímico. E aí é onde entram as medicações. Aí tem que procurar um neuro, um psiquiatra, para poder estar ajudando para ela, para que tome alguma coisa que possa ajudar ele a ter mais prazer, no sentido assim, para estimular a fabricação de dopamina, de serotonina, o hormônio que é um recaptador
do bem-estar. Do bem-estar. Até Então, porque tudo também, isso. né, gente, não dá para ficar sem comer. Aqui eu tenho uma outra situação. Uma sala maravilhosa, com uma lareira. Tem um homem aqui conversando ao telefone. E um outro sinal de cansaço extremo, mudanças no temperamento. Eu imagino que essa mãozinha aqui que tava, né, deve ser ali estressado, conversando no telefone. Essas mudanças no temperamento incluem o quê? Por exemplo, a irritabilidade. Tudo que a outra pessoa fala, a pessoa começa a reclamar. Sabe aquela pessoa que só reclama de tudo? Você não Sei. pode abrir a boca e está reclamando. Tudo que você fala é crítica. Sim. Só Uhum. critica. Então, assim, o esgotamento também traz essa questão do temperamento, a autocrítica, não é? E aí, o que acontece? Acontece assim, parece que a pessoa mudou de personalidade, mudou de jeito de viver, mas aí tem algo por trás. Por isso que uma boa anamnese, quando a pessoa está com esse esgotamento, é necessária para saber em que momento começou a ocorrer essa sua mudança de comportamento. Não é? Uhum. E essa mudança de comportamento assim, prejudica a própria pessoa e as pessoas que estão em torno. Não é? Por quê? Porque nós temos o locus interno, tá? Que é o nosso ser, e o locus externo, que é o meio que você vive. Uhum. Então, se o seu locus interno não está bem, o que vai acontecer? O que pode ocorrer? Você extravasar no seu locus externo. E até prejudicar as pessoas que estão em volta de você. E Vilma, por exemplo, no ambiente que essa pessoa está, as pessoas estão super ok, good vibes e tal, mas por aquela pessoa tá num momento tão mal, ela é como se ela tivesse uma visão adulterada da realidade. Então parece que todo mundo tá inconveniente, todo mundo tá chato, a situação não tá agradável aos olhos daquela pessoa que não tá bem com ela mesma. Pode acontecer isso? Pode acontecer isso sim, porque ela vai estar com uma baixa tolerância à frustração. Uau. Como ela não está bem, ela vai se frustrar por qualquer coisa. Ela vai se frustrar até se você sorrir. Caramba, Entende? hein? Ela vai se frustrar se você se você, por exemplo, está fazendo qualquer outra coisa, está ouvindo música, ela vai se frustrar até de olhar para sua cara. Entendeu? Então, o que acontece? Porque houve uma mudança de comportamento. Às vezes eu falo assim, por exemplo, tem pessoas que chegam assim e falam assim, ai, Vilma, a pessoa passou por mim na igreja, não me cumprimentou, ou no meu trabalho, virou a cara para mim, e não sei o que. Eu falei, você coloca no lugar dela, e se ela tiver com uma alteração de comportamento, de temperamento? Uhum. Será que ela está bem? Será que ela não tem um esgotamento? Não leva para o pessoal, porque você não sabe o que a pessoa está É sentindo. verdade. Então, o que acontece? Geralmente as pessoas levam tudo para o pessoal. Uhum. E só que às vezes não é. É a própria pessoa em si que é daquele jeito, entendeu? Uhum. Então, às vezes a pessoa vai procurar um meio, alguma coisa para ela melhorar, mas o problema está dentro dela. Então, eu sempre vou nos porquês. Por Tá que eu certo. estou assim? O que está acontecendo? O que está me levando a eu estar assim? Então, você tem sempre que ir em busca dos porquês. Então, não tem coisa melhor do que perguntar os porquês. E às vezes a gente se depara com pessoas assim e a sensação que a gente tem é que nada tá bom, né, para aquela pessoa. E de fato nada tá bom porque existe um problema interno a ser tratado. Vamos para a próxima situação e aqui eu tenho, deixa eu ver onde é que termina esse meu próximo cenário aqui, ó, esse aqui todo. Tem uma mulher no tablet, acho que um homem sentado aqui na cama. Vamos lá. Opa, não, eram cenas diferentes. Ah, entendi, gente. Dificuldade para dormir, por isso que esse homenzinho tá sentado ali, Na cama. passando a noite em claro. Esse aqui é um clássico, né, Vilma? É um Dificuldade clássico, para né? dormir. E aí é um processo, parece que é um ciclo que não tem fim. A pessoa não consegue dormir, assim ela não consegue descansar, fica mais estressada, não consegue dormir e fica Isso. aquele looping. Isso mesmo, você fez a leitura certinha. Então, na verdade, assim, a falta de sono também pode ser por conta do esgotamento. O esgotamento mental, a irritabilidade. Por exemplo, eu não estou com sono, então vou ficar no celular. É verdade. E aí, o que acontece? Tem gente que vara a noite no celular. Até criança vara a noite no celular. Entendeu? Uhum. Então, eu falo assim, a criança precisa ter, porque quando é que começa a liberar o hormônio? O hormônio do sono começa a liberar ali pelas 9 horas da manhã, da noite, Uhum. a melatonina. Então, ele tem que ser liberado para que você comece a dormir. Mas se você vai até 11, meia-noite, 1 hora da manhã com o celular, ele não vai liberar. Entendeu? Uhum. E aí, o que acontece? Nosso cérebro é composto de hormônios do bem-estar.
hormônios do bem-estar e hormônios do estresse, que é liberado pela suprarrenal. Então, a gente precisa entender, eu acho que quando você começa a entender a sua dinâmica cerebral, quando você começa a entender o seu corpo, você começa a ter uma outra leitura. Então, tem muitas pessoas que falam assim, estou com dificuldade para dormir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tomar remédio. Sim, é o primeiro pensamento. Primeiro pensar, vou tomar remédio. Só que aquilo vai virando um círculo vicioso, tomando remédio, mas você não percebe os estressores que te levaram a estar daquele jeito. E quando a gente vai direto na raiz, nos estressores, a gente consegue reverter. Eu acho tão interessante essa questão do sono. Ela é muito importante para mim. Eu sou uma pessoa que eu preciso de 8 horas no mínimo para dormir. Mas não por isso, como a natureza e o ser humano se conectam, né? E Deus fez dessa forma. Isso. Esse ciclo circadiano da noite, né? E muitas vezes a gente acaba matando esse processo com luzes, né? No celular o tempo todo, é aquela coisa. E eu achei tão interessante, Vilma, que a Patrícia, que é a nossa diretora, e o Cris, eles foram para Portugal, né? A gente teve na semana passada uma série especial e eles disseram uma coisa que eu já tinha entrevistado nutricionistas, psicólogos, eles já tinham me falado isso em entrevista. Quando eles se conectaram num ambiente lá em Portugal, que eles estavam bem próximos da natureza, que eles viram esse ciclo, o corpo deles se adaptaram ao novo fuso horário. Eu achei isso, sim, surreal. Mas isso é verdade, isso realmente é verdade. Então, assim, você tem quando você muda do ambiente, por exemplo, por conta do fuso horário, primeiro você tem um cansaço, assim, eu já senti na pele, um cansaço sobrenatural. O olho parece que quer fechar na hora errada tudo, mas aí, posteriormente, o seu corpo vai se adaptando, não é? Por isso que o nosso Deus maravilhoso, existe um movimento de translação, um movimento de rotação para o dia, para a noite, para as estações. Logo vem a primavera, daqui a pouco vem o verão, o sol lindo, maravilhoso. Então, são coisas muito bem marcadas, Sim. não é? E só que assim, hoje em dia as pessoas não estão percebendo essas marcas que é muito importante para a nossa vida. E pela correria. É muito legal esse lance com a natureza. Se você está passando por esse processo, olha para a natureza. É um bom remédio, viu? Principalmente para a imagem verde, que ela vai dar um descanso. Sim. Sabe, a gente quando começa a estudar cores, você vê a maravilha que as cores fazem bem. O azul faz bem, o verde faz bem. Então, isso dá um bem-estar. Que legal! E as árvores, né? São árvores todas verdinhas. Eu tô com uma dificuldade de desemendar aqui, então eu vou... desemendou, mas tudo bem. Eu vou tirar os dois já, Vilma, que a gente já tá com um tempinho cronometrado. Esses dois cenários aqui. Eu tenho a dor de cabeça clássica e dificuldade em se concentrar. Eu achei tão interessante, eu não sei se vocês viram aqui, né, esse cenário. Já aconteceu com você? Foca aqui, diretor, pra gente. Olha só, a pessoa no banheiro, Vilma, aquele momento que todo mundo precisa, é fisiológico e tá com o computador no colo, ou seja, disponível até nessa hora. Então, ela tem aquela sensação de disponibilidade, assim, eu não posso perder tempo. Ir no banheiro é uma coisa boa. É uma coisa fisiológica, Sim. É sinal, eu sempre falo, né? As mães acham ruim, né? Eu falo assim, ir ao banheiro é algo fisiológico, mas é o bem-estar, é saber que o seu organismo está funcionando bem, sabe? Então, o certo seria todo mundo ir todos os dias. Mas tem gente que, por conta de tudo isso que aconteceu, com a pandemia, com uma série de coisas, houve uma mudança no organismo, o estresse. Tem gente que vai uma vez por semana, entendeu? Nossa. Então, o que acontece? Eu sempre pergunto isso. Você está indo bem ao banheiro? Mas por que você está perguntando isso? Porque isso faz parte da sua saúde física e mental, entendeu? E aí, assim, as pessoas que não vão, você está enfesada hoje? É literalmente. Gente, eu fiquei... É literal. Ela está enfesada porque ela não foi ao banheiro. Então, assim, as toxinas estão ali. Então, ela não fez toda... eu diria assim, essa probiota não está funcionando adequadamente. Então, e tudo isso tem a ver muito com o estresse. Total. O estresse oxidativo que leva você a ter tudo isso. E nisso a gente já entra nesse último aqui, porque esse processo, a gente usou aqui, né, esse exemplo do intestino e tudo, a pessoa tem dificuldade em se concentrar no que está fazendo, né? Está sempre fazendo duas coisas ao mesmo tempo, e essa aqui a gente entende que é super importante, é fisiológico e é necessário. E muita gente que às vezes passa por isso aqui acaba caindo nesse esquema que é a dor de cabeça. E não é uma dor de cabeça de vez em quando não, viu, gente? É aquela dor de cabeça que quase todo dia a pessoa tem, dia sim, dia não, no máximo, essa dor de cabeça está presente, né, Vilma? E essa dor de cabeça, ela é latente,
não é? É todos os dias. Por que ela tem aquela dor de cabeça? Pode ser por conta do estresse, pode ser por conta do cansaço, pode ser por conta da irritabilidade, pode ser por conta do sono. Então, ela precisa encontrar mecanismo para poder ficar bem. Mas, para tanto, ela precisa se conhecer para saber o porquê que eu estou assim. Até a falta de água, sabe? Pode dar. Até a falta de água faz a pessoa ter muita dor de cabeça. Entendeu? Então, existem coisas que as pessoas não percebem. Então, a água é importante. Aí onde entram os remédios, né? Os Os 8 remédios, não é? Que seria assim, a água, o sono, a vida espiritual, que é muito importante. E a vida espiritual, a vitamina D, o sol, alimentação. E a alimentação saudável. Então, a gente vê tudo num contexto para a gente ter um bem-estar. Se está falhando alguma coisa, é porque não tem alguma coisa bem. Então, a gente, assim, dentro da neurociência, o que a gente estuda? Como é que funciona o nosso bem-estar? Ele é físico, mental e espiritual. Aí a pessoa pode pensar assim, é questão de religião. Gente, dentro dessa questão de espiritualidade, que é o seu ser, existe o foco da sua religiosidade, da sua fé. Entendeu? Então, assim, vocês podem pensar assim, porque é uma emissora cristã. Não é bem assim. Dentro desse foco existe a fé, existe essa comunhão, existe, assim, esse refrigério que vai te dar um bem-estar físico e mental. Muito. Porque assim, você é todo nós somos um ser, e esse ser precisa desse bem-estar. Quando qualquer uma dessas partes falha, você não fica bem. E aí onde vem essa fadiga, vem todo esse estresse, e essa vontade que as pessoas têm de estar sempre disponível, 24 horas. Então, você precisa estar disponível para você mesma. Vilma colocou aqui muito bem, com essa fala eu vou encerrar esse momento da dinâmica. Você acompanhou aqui esses sinais, deve estar refletindo aí nesse momento, mas também a gente trouxe algumas soluções através do que a nossa neuropsicóloga comentou, tá? É possível, é um processo longo, mas é possível sim. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança de tentar se reorganizar, se reconectar. A gente vai, nesse momento, receber as interações de você aí de casa. Enquanto eu e a Vilma, a gente caminha ali para o nosso cenário, para o nosso sofá, o Lucas já vai chamar uma interação aí, né, Luquinhas? Show de bola, é isso mesmo. Pode voltar pra cá, tô com saudade de vocês já. Esse é um que a gente gosta bastante, viu? Quem participou com a gente, ó, Cristina de Manaus, gosto muito de lá, viu? Olha só, eu me sinto atualmente assim, cansada de estar disponível. São muitos grupos, muitas mensagens que chegam, me sinto obrigada a responder, acabo aproveitando para olhar status, Facebooks, e quando me pego, já estou com o celular na mão, perdendo tempo. É realmente complicado. Contou pra ele também, pega o celular e uma coisa vai puxando a outra, quando se vê... Quem nunca, né, Lucas? Quem nunca? E já perdeu todo o tempo necessário. E aí tem uma coisa interessante, o que a gente poderia fazer? Eu sempre falo o seguinte, que você tem que dividir o seu dia em 3 turnos, de manhã, tarde e à noite. O que você faz pela manhã, tá? Você tem horário do almoço, que você vai conversar e bater papo com ela, tá? Viu e aí, ela né, vai Lucas? com ele, com é um o nosso remédio. produtor, é um Conversar remédio. comigo é remédio. Entendeu? Aí, tudo bem. Vamos trabalhar o período da tarde. Aí, assim, você vai ter um horário específico para você pegar o seu celular. Tem gente que pega o celular 150 vezes por dia, não é? Então, você tem que determinar quantas vezes você vai pegar. Então, você tem que se autodisciplinar. E aí, tem o período da noite. O que você vai fazer? Você vai para academia, você vai jantar, vai fazer um curso. E tem a parte do estudo da Bíblia, que você também tem que ter. Eu acho que isso é fundamental. Então, eu gosto de estudar bem cedinho pela manhã, tipo 7 horas da manhã, essas coisas. Antes de ir para academia, eu acho que isso é importante. Então, o que acontece? Se você não tiver essa rotina, que eu creio que a rotina é tudo na sua vida, você não tem vida, sabe? Até para você lavar uma louça, para você não se cansar, o que você precisa fazer? Você precisa categorizar. Entendeu? Sabia disso? Como? Não. Até lavar louça, precisa categorizar. Tipo, prato pra cá? Isso, você categoriza. Aí você coloca prato aqui, talher ali, copo ali, prato ali. Aí fala assim, caramba, como você lava a louça rápido? Não é, porque eu categorizo o espaço. Agora tem pessoas que fazem assim, joga tudo dentro da pia. E vai lavando uma colher. Não consigo. Tá. E aí vai. Aí começa. Aí quando você vê, ela passa 1, 2 horas lavando louça. Certo? Então, se você categorizar, vai ficar muito mais fácil. Aí onde eu falo para você.
Qual é a parte do cérebro que vai fazer você fazer tudo isso, essa reorganização? É lobo frontal, que é essa parte bem larga daqui, corta pré-frontal, planejamento, organização, tomada de decisão. Tenho a impressão que o meu veio faltando uma partezinha aí nessa parte do frontal de organização. Eu sempre Não, divido a Vilma- certinho, copo aqui, talher, prato. Ai, dou uma gente, que dividida. coisa, Ali eu me acho. que pessoa organizada. Não é que eu gosto Dicas- sempre de lavar a louça, tipo, mas tô ali pra lavar, mas eu divido certinho. Chamar você lá em casa, Lucas. Vai levar uma hora só pra categorizar. Gostei, Vilma, dessa dica. Dicas de organização, a gente também tem com a Vilma aqui. Depois você traz alguma aí sobre roupas, pelo amor de Deus. Então. Um ciclo infinito. Vamos para mais uma interação chegando aqui de casa. Enquanto isso, vou pegar uma aguinha, Lucas. Você pode ler para mim? Com certeza, olha só, a Maria José mandou interação pra gente, participando. Obrigado pela sua participação. Olha só, às vezes na hora do descanso ficamos só com fone de ouvido, ouvindo uma música. Isso sobrecarrega a nossa mente também? Então, ouvir música, relaxa, né? dependendo da música que você vai estar ouvindo, certo? Se é uma música muito agitada, não vai te relaxar. Por quê? Quando você ouve música, você utiliza o lado direito do cérebro. Você vai ouvir o ritmo, você vai ver a melodia, você vai ouvir o acorde, e isso vai te dando um bem-estar, certo? Sim. Então, assim, você tem que ver o que faz bem para você, o seu bem-estar. Por exemplo, a gente põe música para o bebê ouvir, não é? A gente põe Mozart para ouvir, a gente põe Aleluia, eu ponho para o meu neto em Aleluia. Ele gosta, ele ama, ele dorme com Aleluia, ainda fica o olhinho cheio de lágrimas. Porque emociona e ele vai relaxando, sabe? Ali, Sim. se você estiver ouvindo uma música num lugar adequado, só aquela melodia, aquele som suave, e você vai acabar dormindo, descansando e relaxando. Então, a música faz muito bem. Eu trabalho com musicoterapia também. Então, isso faz muito bem. E a música, ela também ajuda na saúde mental. Entendeu? Na saúde mental, nos pacientes que tiveram AVC, ficaram afásicos, eles cantam, mas têm a dificuldade da fala, não é? Então, a música, dependendo da música, ela vai te dar, além de um bem-estar, ela vai te dar um descanso, certo? Mas você precisa saber que tipo de música você está ouvindo. Selecionar, filtrar. Tá vendo, Isso. Lucas? O Lucas é uma playlist ambulante. Ele tá sempre embalado por alguma música. Vai viver muito com esse Eu gosto bastante de música. seu lado Realmente direito relaxa, tá- tudo. Seu lado direito tá bombando, Lucas. Até o som do passarinho, é música, né? O som do passarinho, o barulho da água, não é? Depois do meu filho, Vilma, a gente sempre coloca aquela musiquinha, assim, aquele toquezinho de ninar. E a gente acabou, como adultos, também gostando muito desse processo de dormir com musiquinha. Eu acho muito legal. A gente tem uma Mas playlist. ele relaxa, viu? Relaxa Ele muito. relaxa e o bebê dorme bem. Por quê? Ele vai liberar o hormônio do bem-estar através da musicoterapia. A gente conhece a história de Saul e conhece a história de Davi. Davi tocava a harpa para Saul, para ele ficar calmo, não é? Uhum. Então imagina as músicas que ele cantava. Devia ser música suave, para ele relaxar e dormir. Já Entendeu? fica aí a dica. Então a música faz bem, dependendo da música. Muito bem, Vilma. Vamos a mais uma interação aí de você de casa. É sempre muito legal ter a sua audiência e o seu comentário aqui no nosso programa. Então, pode colocar a produção, por favor? É a Tamires Corrêa. Alô, Tamires. Me sinto extremamente cansada, sem forças para executar tarefas fáceis. Minha mente até pensa em fazer várias coisas, mas meu corpo não acompanha. Olha só, eu vejo aqui a fotinha da Tamires, 2 crianças. Eu ia até comentar isso no bloco anterior, Vilma. Não é querendo puxar a sardinha aqui, Lucas, mas a sensação como mulher, como mãe, que a gente tá mais perto dessa fadiga de disponibilidade do que talvez outras pessoas. Não quero colocar assim nesse ponto de quem tá mais menos, mas por que eu digo isso? A gente tá disponível, né, para o marido, para casa, para o trabalho, para o filho 1, para o filho 2, para o filho 3, né? Tem mulheres que têm mais filhos. Eu vi ali a Tamires tem 2 filhos. E tudo isso é aquela coisa de você sempre ter uma coisa para fazer. Parece que seu cérebro está sempre assim, ó. Nossa, tem isso, tem isso. Eu tenho vários alarmes no celular, até para poder não esquecer. Sei lá, às vezes é uma consulta, é uma vacina, é uma Tem coisa, é outra. E a gente tem cachorro também. E aí é sempre... A gente está disponível para todo mundo, né? Eu não sei se é bem esse ponto da Tamires, mas ela comenta aí que não consegue mais processar porque... o corpo nem responde. Porque ela está esgotada. Ela está esgotada. Então, está na hora de conversar com o marido, está na hora de conversar com a rede de apoio,
não é? Para poder ela ter um momento de refrigério para ela mesma, não é? Então, o que está acontecendo comigo? Então, de repente, ela pode estar com algum problema orgânico também, sabe? Porque a pessoa que está muito esgotada, está muito cansada, ela pode desenvolver uma pressão alta, ela pode desenvolver uma diabetes, ela pode desenvolver um processo cardiovascular, tudo por conta do estresse, não é? Então, a falta de sono. Então, a gente precisa fazer ela ir ao médico, fazer uma boa anamnese para saber quais são os gatilhos que está deixando ela sem ânimo. Certo? Às vezes pode ser uma depressão camuflada. Então, é sentar com a família, tentar reorganizar para poder encontrar uma saída para esse problema, para uma solução, certo? Porque assim, não adianta a gente falar, eu estou assim, não consigo fazer as coisas. Tudo bem, você está assim, mas eu preciso encontrar um caminho antes que a situação piore, né? Então, assim, no meu caso específico, eu tenho 3 filhos, então toda era escadinha, mas eu me organizava. Sabe? Eu conseguia me organizar. Então, eu pus na minha cabeça que muitas vezes eu deixei a louça para lavar para contar história, para fazer isso. Por quê? Porque fazia bem para eles, né? E até hoje eles falam, você fazia isso, quero fazer com os meus, tal. Então, isso é importante. Quando você você tem a rede de apoio que te ajuda, o seu marido, a sua mãe, a sua sogra, que possa te dar esse apoio, tá? Ou se não, assim, sentar com os dois, conversar. O que nós podemos fazer para nós melhorar, para mim não desgastar tanto? Tem que cuidar do cachorro? Então você vai cuidar do cachorro. O meu marido cuida dos 2 cachorros, que são terríveis, mas eles cuidam, eles brigam demais, eles latem demais. Não é? Então, por quê? É um Beagle e um Golden. Então, eles ficam discutindo, eles vivem em ópera, então, e os vizinhos reclamam. E aí eu falo, é que hoje eles estão discutindo, porque tem um cidadão no telhado, que é um gato. Então, assim, eu levo na brincadeira, eu não vou me estressar. Então, quando você consegue levar a vida mais suave para você mesmo, tá? Eu não tenho ninguém para me ajudar. Mas aí você respira fundo e fala assim, por que eu tô assim? Por quê? Por quê? Então, eu preciso encontrar um gatilho, eu preciso encontrar alguma coisa que me dê esse bem-estar. Eu preciso reorganizar uma psicoeducação para mim mesmo. Eu sei, Tamires, que esse começo, esse start, ele não é fácil, tá? Principalmente quando a gente já tá sem forças. Vai devagar, resolvendo uma coisinha de cada vez, sem pressão, mas que tomara que você encontre esse caminho da organização aí, porque acho que começa tudo por aí, essa rede de apoio, essa organização. Eu espero mesmo que tudo se resolva. Essa vida aqui tem seus desafios, né, não, Lucas? É isso. Estamos chegando... Acabou? Quase finalizando o programa. Poxa vida, dá tempo de mais Passou uma interação? muito rápido. Não dá? Acabou. Dá tempo de mais uma? Não dá tempo mais. Mas mesmo assim, obrigado por você que participou, mandou mensagem. Espero que o programa tenha sido realmente muito bom para você. Foi muito bom estar conversando aqui, realmente aprendendo cada vez mais. A gente quer, logicamente, agradecer você por ter aceitado mais uma vez o nosso convite, estar aqui com a gente. Obrigada, é muito bom estar com vocês. Vocês têm algo muito positivo. Ai, que legal. Eu diria assim, diria uma áurea positiva, uma coisa boa, assim, sorrir, entendeu? Então, isso é muito legal. Então, a gente tem que mostrar para as pessoas, tentar ajudar, né? Colocando as experiências e tentar ajudar uns aos outros, porque é isso que nosso Deus quer. Nós temos que cumprir a nossa missão com amor, com alegria e paz. Muito obrigada, Vilma. É sempre muito bom ter você aqui. Obrigada por essa validação, de uma neuropsicóloga. Exatamente. E você não se iluda, né? Porque a gente não tem problema não, né, Lucas? Só a gente sabe os perrengues. Mas a gente sempre procura um ponto, né? Para poder a gente continuar firme e avante nessa vida aqui. Eu já ganhei minha segunda aqui, tranquilaço. Que coisa. E que bom que a sua segunda-feira foi ganha aqui ao meu lado. Aqui, ao vivaço, com vocês. Obrigada pela sua audiência. A gente colocou aqui o Instagram da Vilma para você seguir também. E amanhã, viu, gente? Um assunto super sério, é doloroso, mas muito importante. Setembro Amarelo. Vamos falar sobre essa dura pauta aqui no Entre Família. Então não perde não, chega junto, tá bom? Beijo, até amanhã às 3 horas. Tchau, tchau, até mais, hein?